paz do Senhor Jesus! Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma live devocional da nossa igreja Alto Refúgio, em Salmos 40. E hoje nós vamos falar sobre confiança em Deus. O Salmos 40 diz assim, Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tem operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podemos contar. Estamos vivendo em um tempo onde nós estamos enfrentando dias que faz a gente sentir muita ansiedade, né? Onde as dúvidas chegam, as inseguranças chegam, as preocupações nos cercam, nós ficamos com medo, inseguro, né? Com muitas coisas. Só que a palavra do Senhor nos diz em muitas passagens que Ele nos protege, que Ele é a nossa salvação, que Ele é o nosso escudo. E quantas promessas nós vemos nas Escrituras, na palavra do Senhor. E mesmo assim, nós permanecemos ansiosos, questionando os nossos dias, questionando a vontade de Deus para a nossa vida, questionando tudo à nossa volta. Em vez da gente confiar naquilo que o Senhor nos deixou, que é a palavra do Senhor. Em vez da gente confiar nas promessas que o Senhor tem depositado na nossa vida, em vez da gente confiar nas Escrituras, nós vivemos em dias com muita preocupação, que a ansiedade tem nos consumido. E esperei com paciência no Senhor. Alguns processos da nossa vida, nós vamos precisar esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência sem questionar a Deus, apenas confiando em Deus. A gente pregar ou falar sobre confiança é muito fácil. O difícil é quando algo acontece na nossa vida e a gente tem que praticar aquilo que a gente aconselhou, aquilo que a gente ministrou, aquilo que a gente falou. Mas o Senhor nos deixou promessas. Ele nos deixou a garantia que Ele está conosco, que Ele está no controle da nossa vida. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Aquele que confia no Senhor vive em paz. A paz que excede todo entendimento. Então, aquele que confia no Senhor vive em paz. Aquele que confia no Senhor tem a certeza que sua vida está nas mãos de Deus e tudo ficará bem. Não importa o que está acontecendo, não importa o que vem, mas a pessoa que confia no Senhor sabe que tudo ficará bem e que tudo faz parte de um propósito para conosco. Então, a espera, ela nos molda, o esperar com paciência no Senhor. Essa espera com paciência, ela nos traz esse molde. O Senhor vem nos moldar com as suas mãos. Aquilo que o Senhor nos permite passar nos forja, nos amadurece e abre os nossos olhos espirituais para entendermos que somos dependentes do Senhor, que não conseguimos, que não somos nada sem o Senhor e que nós precisamos deles em toda a área da nossa vida. Então a espera, ela nos molda e muitas das vezes abre os nossos olhos que às vezes se cegam. Então a espera, quando acontece algo na nossa vida, nós estamos passando por alguns processos. Os processos vêm para nos forjar, vêm para nos moldar e muitas das vezes para abrir os nossos olhos, para nos levar ao primeiro amor, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Então os processos do Senhor para a nossa vida são necessários e o esperar com paciência em Deus.
Muitos são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de promessas, nós estamos debaixo da mão do Senhor, da mão do Pai. Quantas vezes nós confiamos nos homens, quantas vezes colocamos confiança na mão das pessoas, na mão do governo, na mão dos homens, e nós negligenciamos de confiar no Pai, no Rei dos Reis, do Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que faz milagre, aquele que restaura. E nós, em vez de confiar no Senhor, nós confiamos nos homens, nós depositamos confiança nos homens. É por isso que nós, muitas das vezes, vivemos angustiados, com o coração partido, decepcionados, porque nós estamos confiando nas pessoas erradas. Comece a confiar no Senhor para você ver como a sua vida vai mudar. O Senhor, Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida. Ele vai trocar as mesas. Ele vai te colocar no lugar certo. Nossa confiança está nele. A nossa confiança precisa estar em Deus. Em vez da gente confiar nos homens, vamos confiar no Senhor. O Pai sente alegria quando confiamos nele, quando entendemos que somos filhos, que somos amados por ele, quando obedecemos a sua palavra. Porque confiar no Senhor é estar em obediência, pois as Escrituras, a palavra do Senhor, fala sobre a confiança, sobre confiarmos. Então, nós confiarmos em Deus é estar em obediência com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor. E quando nós confiamos no Pai, Ele se alegra conosco. Quando o povo de Israel, lá em 1 Samuel 8, diz a Samuel que quer um rei para governar, que quer um rei para julgá-los, assim como tinha as demais nações, eles pararam de confiar no Senhor, que o Senhor estava com eles, que o Senhor era o rei. E o Senhor diz no 1 Samuel 10:19 que o povo o rejeitou. E no 8:18 ele diz assim: então clamareis naquele dia, por causa do vosso reis, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não ouvirás. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, o Senhor, Ele mostra a consequência que nós teremos por essa escolha, e nós deixamos de confiar no Senhor para confiar no nosso próprio entendimento. Aquilo que a gente pensa que está sendo bom para o outro, a gente pensa que também vai ser bom para nós. Só que Deus tem algo individual com a gente. Nós não podemos deixar de confiar no Senhor. E a consequência chegou para aquele povo. E eles clamaram ao Senhor. Eles se arrependeram das escolhas. Mas o Senhor, Ele já tinha falado as consequências que eles teriam se eles quisessem o rei. E eles falaram para Samuel: não importa, nós queremos um rei e pronto. E Samuel permitiu e aconteceu tudo o que aconteceu e eles se arrependeram. Então, quantas vezes o Senhor, Ele nos mostra consequências que muitas ações nós escolhemos ou queremos escolher, e mesmo assim a gente quer confiar no nosso próprio entendimento, em vez de confiar que o Senhor está conosco. Em vez de confiar que o Senhor está presente, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai livrar. Aquele povo não confiou. E nós precisamos confiar que o Senhor está conosco, que Ele nos livra, que Ele nos guarda. Assim como diz a Tua palavra, tem promessa, nós estamos embaixo de promessa. Se depositarmos nossa confiança no Pai, não iremos precisar colher a dor do sofrimento, a colheita de uma escolha errada por falta de confiança e obediência. Nós não vamos pagar o preço por uma escolha errada quando nós confiarmos e obedecermos o Senhor. Aquele povo se arrependeu, mas Deus teve misericórdia dele. Mas não precisamos passar por essa dor, a dor das consequências, se a gente confiar e obedecer ao Senhor. Simplesmente confie no Senhor. Mesmo na dor, confie. Mesmo nos dias difíceis, confie. O Senhor está contigo. A Bíblia diz: o Senhor está contigo.
Ele está conosco. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor. Olha que coisa linda. E quando fala, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor. O Senhor, Ele vai se inclinar para você. Então permaneça firme no Senhor, olhando somente para Ele. Não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para o seu passado. Não permita que Satanás te roube coisas que o Senhor quer fazer na sua vida. Não permita que Satanás roube você da presença de Deus. Mas busque verdadeiramente confiar no Senhor. E muitos podem dizer, mas eu nunca recebi uma promessa, mas as promessas estão aqui na palavra de Deus. Quando nós abrimos as Escrituras, quantas promessas nós vemos. Os cânticos de salmos, quantas promessas nós temos aqui, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele nos guarda, que Ele envia anjos para nos guardar. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está cuidando de você e da sua família. Então permaneça na presença do Senhor. Quando alguma coisa vier, alguma luta chegar, não vai no seu próprio entendimento. Confie no Senhor, olhe somente para Ele, busque direcionamento dEle, para não acontecer o que aconteceu com aquele povo de Israel, para não precisar pagar um preço. O Senhor tinha alertado eles o que ia acontecer e eles mesmo assim não deram ouvidos. Mas que a gente possa hoje escolher ser diferente, que a gente possa ouvir ao Senhor e permanecer no Senhor. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida, às vezes vem uma solução disfarçada. A gente acha que aquele é o caminho, que aquilo é a coisa certa que nós devemos fazer. Mas não é. Confie no Senhor, pergunte para Ele. Às vezes são portas disfarçadas. Satanás muitas das vezes vai colocar caminhos, portas disfarçadas para nos roubar daquilo que o Senhor tem para a gente. Que no Senhor, a direção em Deus, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pergunte ao Pai. É o caminho? É a porta, Senhor? É onde eu devo estar? Se Ele falar, meu filho, minha filha, ainda não é a hora. Tenha paciência, espera mais um pouco, aguarde. Não seja ansioso, não olhe para o outro, assim como o povo de Israel olhou. Eles olharam para as demais nações, querendo um rei para governá-los, igual às demais nações. Um rei para guerrear com eles, mas eles tinham o Senhor, o Rei dos Reis. E eles preferiram olhar para as nações. Então olhe somente para o Senhor, simplesmente confie em Deus, num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, porque basta uma palavra. Então eu não sei o que você está passando, mas eu digo, o Senhor está contigo. Tem promessa nas Escrituras, é só você abrir a palavra do Senhor, Ele nos deixou promessas, nós estamos embaixo de palavra. O Senhor está conosco, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. Às vezes a gente pensa que não tem mais solução, às vezes a gente pensa que não vai conseguir dar conta, mas o Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Ele não fala, não tenha medo. Às vezes nós vamos ter medo, mas vai com medo. O Senhor fala, não temas, é porque Ele está contigo. Não temas, maior é o Senhor. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Olhe para Deus naquilo que só Ele pode fazer. Quando Ana orava pelo seu milagre, ela clamava ao Senhor, ela acreditava. Ela orava pelo seu milagre, naquilo que só Deus poderia fazer na vida dela. Ninguém mais poderia fazer, só Deus. E Deus fez um grande milagre na vida dela, que muitos não acreditavam. Ela prevaleceu orando, ela prevaleceu clamando. Ela poderia ter desistido em meio à circunstância, em meio às palavras que jogavam contra ela, palavra
da Penina, que estava ao lado dela todos os dias, que desanimava ela, caçoava dela, mas ela prevaleceu, olhando para o Rei dos Reis, sabendo que só Ele poderia fazer o milagre, que só Ele poderia. E muitas coisas na nossa vida nós precisamos entender que é só Deus, é só o Senhor dos Exércitos que vai fazer na nossa vida, é só Ele que vai fazer. Então não temas, não tenha medos, olhe somente para o Senhor, porque é só Ele que vai fazer. Não são os homens, não deposite sua confiança nos homens. Não são as pessoas, não é o governo que vai fazer, é Deus que vai fazer. É só Ele que realiza milagres. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Aleluias. Ele me tirou de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre a rocha. Ele nos coloca na rocha. Confie naquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? É só Ele que pode fazer. É só Ele. E eu garanto para vocês que quando nós depositamos a nossa confiança somente no Senhor, a paz que excede todo entendimento invade todo o nosso ser. Nós paramos de nos decepcionar porque a nossa confiança está no Pai. Ah, Senhor, nós paramos de nos decepcionar, porque o Senhor não decepciona, o Senhor não é homem para mentir, Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre as tuas promessas. Então creia naquilo que somente Deus pode fazer. Prevaleça firme em oração, firme na presença do Senhor, confiando nele. Eu sei que às vezes vai ser muito desafiador, mas confie, abra seu coração para o Pai. Fala, Pai, hoje o Senhor está vendo o que está acontecendo, as circunstâncias não estão das melhores, mas eu confio naquilo que o Senhor pode fazer. Se for para chorar, chore aos pés de Jesus, não tem lugar melhor para chorar. Chore aos pés de Jesus, porque nos pés de Jesus, quando nós levantamos curados, levantamos transformados, levantamos cheios. Então chore nos pés de Jesus. Não há lugar melhor para chorar. Só Ele pode fazer. Amém? Confia no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz. Ele não decepciona. Ele está conosco todos os dias. Ele nos guarda. Uma dica é: leia a palavra do Senhor. Tenha entendimento da palavra do Senhor. Busque. Porque quando chegar os dias difíceis, o Espírito Santo sempre vai trazer alguma palavra no nosso coração. Sempre vai trazer alguma palavra, alguma promessa que está nas Escrituras. Então tenha relacionamento, tenha intimidade com o Pai. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, obrigada por este momento, Pai. Obrigada por se fazer presente nos nossos dias, Pai. Nos ensine a confiar em Ti, Senhor. Nos ensine a olhar somente para o Senhor, nos ensine a confiar no Senhor. Pai, não importa o que aconteça, Pai, que os nossos olhos estejam fixos somente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, não importa, Senhor, a circunstância, que possamos olhar somente para Ti. Ah, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Pai. Os nossos ouvidos, que possamos ouvir, Senhor, a Sua voz, as Suas direções para a nossa vida, Pai. Não nos deixe cair no engano, não permita, Senhor, que a gente deposite nossa confiança em lugares errados, em pessoas, Pai. Mas que possamos confiar somente em Ti, porque o Senhor se inclina para nós e o Senhor ouve o nosso clamor. Obrigada por este momento, Pai, eu oro para que o Senhor venha alcançar cada coração neste momento. Para cada pessoa que entrar nesta live, Senhor, que está nesta live, o Senhor alcance os corações. Que o Senhor enche o coração dessas pessoas, Pai querido, Pai amado, porque só o Senhor pode. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode fazer os milagres. Nós oramos que o Senhor alcance os corações, que o Senhor enche, Espírito Santo, enche essas pessoas em nome de Jesus, Pai.
Senhor, nos abençoa, nos guarda, que seja uma semana abençoada, Senhor. Pai querido, Pai amado, uma semana de boas notícias, uma semana cheia da Tua presença. Nos dê livramento, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoe cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que vai entrar em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos, Pai. Amém e amém.